Olá, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Bíblia, nosso programa mensal onde a gente reflete um pouquinho mais sobre a Sagrada Escritura. Do meu lado, Tom Anderson Frank, mais uma vez, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, que eu quero dar as boas-vindas. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado pela oportunidade de, a cada mês, partilhar um pouco sobre a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e de maneira muito especial, unindo à vida do dia a dia, a forma como nós vivemos a fé, testemunhamos a caridade, muito particularmente neste ano, no qual celebramos o Jubileu de Esperança. Somos peregrinos e peregrinas de esperança, iluminados pela luz do amor de Deus. Nós estamos no mês de outubro, mês missionário, mês de Santa Teresinha, patrona das missões. Somos convidados a ser esses missionários de Cristo, Dom Anderson. Exatamente. Nós iniciamos o mês com o primeiro dia do mês dedicado a Santa Teresinha do Menino Jesus, que apesar de não ter saído do Carmelo, foi uma vida toda inteira marcada pela oração, a intimidade com o Senhor, foi proclamada padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier. Ou seja, ela reconhecida como aquela que desejou assumir todas as vocações, encontrando a sua vocação no coração da Igreja. E por isso pedimos sua intercessão, a fim de que nós também nos sintamos comprometidos com a vocação e com a missão. Pelo batismo, nós não recebemos só a identidade de filhos e filhas de Deus como discípulos de Cristo, mas nascemos como discípulos missionários, chamados a acolher o dom da graça e a testemunhar Jesus Cristo no dia a dia de nossas vidas. Dom Anderson, Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma intimidade com Cristo. E nos ensina muito que para ser missionário a gente precisa conhecer Jesus, a ter essa intimidade com Ele. Você tem razão, porque se nós olhamos nos evangelhos, nós vamos percebendo que Jesus chamava os discípulos e discípulas para junto de si, ele lhes formava pelo dom da palavra, pela acolhida da graça, instruía cada coração nos caminhos do evangelho e do reino, e depois os enviava para a missão. Isso significa que para nós, hoje, sermos discípulos missionários, primeiro precisamos ir ao Senhor, descobrir a intimidade com Ele, na oração pessoal, na nossa comunidade eclesial, na vivência dos sacramentos, de maneira especial a Eucaristia, o chamado que recebemos. E de nossas comunidades, todos os dias, sermos enviados para a missão. A gente pode dizer, Dom Anderson, que a primeira missão do batizado é ser missionário. Exatamente. E por isso não há uma distinção entre sermos cristãos e sermos missionários, pois o cristão já nasce vocacionado para a missão. Nós não temos uma missão, nós somos uma missão neste mundo. E por isso a Igreja, para nos ajudar a aprofundar esta consciência, propõe neste mês de outubro e durante o mês de outubro uma reflexão profunda sobre a identidade e a missão da Igreja. A Igreja que nasce como servidora do Evangelho, peregrina de esperança, é chamado a anunciá-lo entre os povos. O tema deste mês missionário é Missionários da Esperança entre os povos. Ou seja, somos convidados a sair como peregrinos em missão. Isso é importante, Tiago, porque muitas vezes nós pensamos na missão somente ao redor de nossas comunidades, o que é um bem. Os círculos bíblicos são missionários, os catequistas e as catequistas, os ministros que levam a comunhão eucarística para os doentes, aqueles que estão nas pastorais sociais, que assistem o povo em situação de rua, pastoral da criança, do menor, a pastoral carcerária, ou seja, todos aqueles e aquelas envolvidos na missão realizam a missão da Igreja, testemunhar o Evangelho a todos os povos, testemunhar o Evangelho em todos os lugares. Porém, o mês missionário deste ano quer abrir ainda mais o horizonte da missão. Quando propõe a missão a todos os povos, está indicando que muitas vezes alguns de nós são chamados a ir além das suas cidades, das suas casas e até dos seus países, indo aos lugares onde ainda há necessidade do anúncio do Evangelho, do dom da caridade, do serviço. E por isso nós queremos aprender o caminho da missão e neste mês de outubro rezarmos pelos missionários espalhados no mundo inteiro. Para iluminar
este programa, do Anderson, preparou um texto do Atos dos Apóstolos, a gente vai acompanhar agora. Capítulo 13, versículos de 1 a 3 e de 24 a 28 do capítulo 4. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores: Barnabé, Simeão, cognomado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo, celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando. Disse-lhes ao Espírito Santo: Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Atravessando então a Pisídia, chegaram a Panfilha. Após anunciarem a palavra em Perge, desceram para Atália. De lá, navegaram para Antioquia, de onde havia sido entregues a graça de Deus para a obra que havia realizado. Ao chegar, reuniram a igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus fizera com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Permaneceram depois não pouco tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa já nos mostra de início, Dom Anderson, esse texto, que é preciso se preparar, jejuar, orar, né? Ou seja, não dá para sair de qualquer forma em missão. De fato, esse texto é muito particular porque nós temos Paulo e Barnabé, que são enviados de uma comunidade em Antioquia. E quando nós prestamos bastante atenção no texto, nós vamos ver que não era uma comunidade qualquer. O texto diz que era uma comunidade de santos e doutores, ou seja, homens e mulheres empenhados em viver a fé, instruídos nos caminhos do Evangelho, da palavra e da missão. Isso indica que, para formarmos missionários, verdadeiros homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, para este tempo, é necessário que nossas comunidades se preparem bem. Para formar um autêntico cristão, discípulo missionário de Jesus Cristo, é preciso uma comunidade que se empenhe em anunciar a palavra, confirmar os irmãos da fé, criar espaços de uma catequese profunda, mistagógica, a fim de que todos, desde as crianças aos adultos, se compreendam como cristãos missionários, discípulos missionários de Jesus Cristo. Por isso, o primeiro passo é a nossa comunidade. É lá que somos acolhidos, é lá que somos revestidos da graça, é lá que nós seremos instruídos e é de lá, que é exemplo de Paulo e Barnabé, seremos enviados para a missão. E alimentados da Eucaristia para seguir, né? Agora, Dom Anderson, Deus não escolhe, todos nós somos dignos de ser também esses missionários, somos chamados, né? De fato, essa é uma outra questão muito importante, porque quando nós olhamos, por exemplo, sobretudo para os padres, os bispos, os religiosos e religiosas que conhecemos ou que passaram pelas nossas vidas, ou alguns leigos que nós sabemos que assumem a missão, pensamos que é algo deles, é um dom dado a eles. E o que o mês da Bíblia, o mês das missões e o que a própria palavra de Deus nos propõe, o documento de Aparecida indica é que, pelo batismo, eu e você, todos nós, já somos missionários. Nós não precisamos aprender o caminho da missão, precisamos somente descobrir a vocação que já temos desde o batismo. Por isso eu sou missionário, eu sou cristão bispo, você cristão leigo casado, assume a sua experiência de fé no trabalho que faz, em tua comunidade eclesial, nas atitudes de vida, onde você está com os teus amigos, ou seja, no mundo ao nosso redor, todos nós somos sempre enviados para a missão. E por isso, como você bem disse, não é algo para poucos, mas uma consciência que devemos todos nós ter. Eu sou uma missão de Deus neste mundo. A leitura não diz que Paulo e Barnabé reclamaram ou botaram algum obstáculo. Não. Aceitaram e foram em missão.
sem saber também. Ah, não, eu só vou para esse lugar, ou vou para outro. Ou seja, a missão é confiar em Cristo e seguir. Exatamente. E nesse caso, o texto é muito claro em dizer que o Espírito Santo suscitou, ou seja, despertou no coração da comunidade enviar Paulo e Barnabé para a missão. E o texto final que nós lemos fala deste retorno, quando eles, tendo visto a graça de Deus, tendo assumido o compromisso missionário, tendo percebido como Deus os acompanhava, eles contam, trazem esse relato para a comunidade. Vejam que é muito importante para nós que descobrimos sermos missionários, há passos muito significativos para a missão. O primeiro é esta formação inicial. Somos formados para levarmos com alegria, generosidade, mas com consistência e profundidade a palavra de Deus. A missão por excelência, ou seja, irmos ao encontro dos irmãos e irmãs em todos os momentos ou até em momentos oportunos. Quem sabe em nossa comunidade, neste mês de outubro, nós descobramos a necessidade de fazer missão num espaço do território da comunidade que ainda não visitamos, ou em casas das pessoas que estão longe da igreja, ou aqueles que já estiveram conosco e não estão mais. Por isso, conhecer o território, conhecer as necessidades, descobrir para onde Deus está nos levando. E, por fim, realizada a missão, voltarmos e relatarmos aos irmãos, contarmos da beleza. Muitas vezes, Tiago, nós pensamos que vamos levar muita coisa, quando, na verdade, nós recebemos muito mais. A acolhida, o testemunho da vida das pessoas, mesmo em situações de sofrimento, nos comunicam uma bênção, uma graça, nos confirmam na missão. Por isso, Paulo e Barnabé foram e voltaram para a comunidade, trazendo os dons, os frutos da missão que eles mesmos assumiram. Através da missão também do Anderson, a comunidade também em torno da igreja torna conhecido a realidade, as pessoas. Esse mundo que a gente vive, cidade de pedra, a gente às vezes não sabe o que se passa no vizinho, né? A situação, a condição, e faz com que essa realidade se torne presente na comunidade para criar mecanismos de ajuda, de expansão dessa ação também, né? Por isso que há desafios, né? Nas comunidades da zona rural ou comunidades ainda no interior, nós conhecemos mais as pessoas, o acesso às casas é mais fácil. Muitas vezes nós vivemos num corre-corre diário da cidade, mas nem por isso podemos deixar de ser missionários. Eu sou missionário quando utilizo a minha rede social para anunciar o Evangelho, proclamar a bondade, convocar as pessoas ao diálogo, romper com a tragédia desse ódio e do mal que muitas vezes nós vemos presente nas redes sociais, missionários nessas estradas digitais. Sou missionário quando assumo um compromisso de, ao redor da minha casa, reconhecer as pessoas, saber quem são os meus vizinhos. Muitas vezes precisam de minha presença e eu lhes fecho a porta. Não, ao contrário. Sou missionário quando assumo meu lugar na igreja. Ofereço na comunidade eclesial um pouco daquilo que recebo de Deus e de sua graça. Sou missionário quando no trabalho eu percebo que posso levar a luz do Evangelho, muitas vezes sem falar do Evangelho, mas pela prática da própria graça e da caridade. Sou missionário quando assumo ir além. Paróquias irmãs, comunidades irmãs, ou quando assumo ainda mais dedicar um tempo da minha vida para ir ao encontro de irmãos que precisam. Nós temos uma experiência maravilhosa na Arquidiocese de Vitória, que é o barco Laguna Negra. Sim. Ou seja, com esse barco, médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, jovens adultos dedicam um tempo, meses até, de sua vida a ir a esta região tão necessitada, neste barco que a Diocese mantém, para oferecer gratuitamente assistência, acompanhamento médico, presença fraterna àqueles irmãos e irmãs ribeirinhos. Dona, para quem está nos acompanhando pelo rádio, também pela internet, no YouTube, nesse momento, está se perguntando como é que eu dou o primeiro passo a ser esse missionário. Primeira coisa, a gente já viu, não dá para ir sozinho. Tem que chamar alguém, tem que ir junto, tem que formar um grupo para ir, né? A primeira coisa, como dizemos,
é reconhecer que, pelo batismo, nós já somos missionários. Então, não há de ser um chamado especial e nem uma oportunidade. A consciência de sermos batizados, discípulos missionários, ela deve nos ajudar a amadurecer a ponto de reconhecermos: eu, membro desta comunidade, desta igreja, devo anunciar o Evangelho. Segundo passo, como você falou, de maneira especial neste mês de outubro, na tua pastoral, no movimento, na tua comunidade eclesial, reunir-se, perguntar-se uns aos outros de que modo podemos hoje atualizar a missão da igreja. Qual a região de nossa paróquia ou de nossa comunidade que ainda não atingimos com a nossa presença? Quem sabe criar um grupo de círculo bíblico, ir com os catequistas, com as crianças, fazer momentos de oração e de missão com os jovens, ou seja, há tanto que podemos fazer. E é claro, em nível de diocese, em nível de igreja da Arquidiocese de Vitória, comprometermos-nos cada vez mais em sermos esta presença fecunda na sociedade, o missionário e a missionária do dia a dia. Dom Anderson, é claro que a gente às vezes não é bem recebido em alguns locais. Talvez Paulo e Barnabé tenham passado também essas situações. Quando a gente encontra esses obstáculos como missionário, eu não fui bem recebido, como é que deve ser a nossa atitude como cristão, né, católico? Eu tenho experiências de todos os tipos e maneiras. A maior parte delas, mesmo nas pessoas não católicas, nós somos muito bem recebidos. A oração, a partilha da presença, isso atinge o coração das pessoas. Porém, como você mesmo disse, Paulo e Barnabé, em alguns lugares não foram acolhidos, mas nem por isso deixavam de oferecer a todos indistintamente o olhar bondoso e a graça divina. Se uma porta é fechada para nós, tenhamos a certeza que muitas outras se abrirão. E por isso, ao missionário cabe a generosidade e a certeza de ser acompanhado por Jesus Cristo, que nos forma como seus discípulos e nos envia para a missão. A gente está dizendo aqui desde o início que no batismo a gente já recebe essa missão. Automaticamente somos esses missionários. Mas a gente que não coloca a serviço. Ou seja, deixa de exercer de fato o fundamento do batismo. Então, por isso que a minha insistência vai na direção dessa consciência profunda. Porque muitas vezes eu posso pensar, eu sou cristão, participo da igreja, mas missionário é o Tiago, é o Dom Anderson, missionário é o Dom Ângelo, ou uma religiosa que nós conhecemos, ou alguém de nossa comunidade que já assume a missão. Por isso, quando nós não temos uma pastoral missionária, nós temos a igreja missionária, para que essa consciência profunda seja amadurecida por todos nós. Pode ser possível que nós, por exemplo, eu, não sei se serei, quem sabe Deus me peça para ir para um outro país, ser missionário em outra realidade. Eu peço a graça de acolher esta missão e ir. Mas pode ser que nós ficaremos sempre nos mesmos lugares, moraremos nas mesmas casas, no mesmo bairro, participaremos da mesma igreja. Mas isso não pode acomodar em nós a consciência de sermos missionários. Porque se eu entendo que o batismo já faz de mim uma missão, eu mudo a forma como eu vivo a fé. Ou seja, eu vou perceber que sempre haverá ocasiões para eu manifestar, testemunhar e oferecer aos outros aquilo que de Deus recebo. Dona, o senhor estava citando aí, para a vida do padre, do bispo, essa missão, às vezes é muito mais presente como na leitura, porque determina o caminho e vai, diz sim e vai. Eu posso contar para vocês, por exemplo, quando eu recebi a nomeação como bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Muitos já sabem disso. Foi por uma videoconferência e o secretário do Núncio me comunicou que o Papa Francisco, saudosa memória, me indicou, me nomeou como bispo auxiliar aqui. No primeiro momento eu fiquei em silêncio porque não sabia nem mesmo o que responder. Diante de uma missão que me estava sendo confiada por Deus, pelas mãos do nosso amado Papa, a fim de que pudesse oferecer ainda mais à Igreja aquilo que já tinha oferecido por quase 22 anos como padre. E eu digo para você, Tiago, que eu fiquei em silêncio por um tempo e eu perguntei o que fazer.
E eles disseram, olha, nós esperamos que o senhor diga sim, ou esperamos que o senhor reze e diga sim, ou esperamos que o senhor reze, pense em dizer não e diga sim. E eu refleti e disse, olha, ao longo da minha vida, desde quando me entendi como cristão, quando as pessoas perguntavam, eu fui chamado para assumir esta missão de círculo bíblico, eu fui chamado para ser catequista, eu fui chamado para coordenar o grupo de jovens, eu fui chamado para coordenar o conselho da comunidade, eu fui chamado para a vocação presbiteral, ou me sinto chamado, eu sempre disse a todos, digam sim e confiem na graça de Deus, sejam generosos. E aí eu disse a eles isso e falei, se eu disser não agora, eu vou estar sendo incoerente com tudo aquilo que acredito e vivi ao longo da minha vida inteira. Deus sabe de nossas fragilidades, sabe como somos feitos. Mas, confiantes na sua graça, nós oferecemos o que temos de melhor. E por isso, não pensemos que Deus escolheu este ou aquele por ser melhor, ou não nos escolherá jamais por nós sermos quem somos. Ao contrário, Deus nos escolhe a todos. E de forma indistinta, ou seja, sem exceção, oferece a cada um de nós um dom particular. E quando nós, com generosidade, colocamos esse dom a serviço, é Deus que vai multiplicar os nossos esforços e vai confirmar a nossa fé. E, Dom Anderson, é lógico que o Senhor, quando nos conduz, nos envia uma missão, Ele prepara também todo o terreno, toda a caminhada e vai estar com a gente a todo momento. É lógico. Carregar a cruz não é fácil, o ombro dói, a gente se cansa, mas o Senhor está sempre ali a nos proporcionar, e eu tenho certeza, na missão do Senhor e tantos missionários, quanta coisa boa que nos proporciona a troca de experiência, o aprendizado. A gente em missão aprende também, né? Claro, porque no final das contas nós vamos percebendo o cumprimento do Evangelho. Quando Jesus diz, você coloca a mão no arado, não volta para trás, muitas vezes nós pensamos, isso é só para aqueles que se consagram, ou seja, os padres, os bispos, o Papa, ou as religiosas, os religiosos, ou os leigos consagrados. Não, isso é para todos. Você é convidado a colocar a mão no arado, ou seja, a assumir a sua missão como cristão leigo, onde você está, com a tua família, no local onde você vive. Eu sou chamado a colocar a mão no arado como cristão bispo, com todos os desafios do ministério, as urgências e as necessidades. O que nos une é o fato do chamado e da graça, pois, como você mesmo disse, quem nos chamou é fiel. E se Ele nos chama a sermos peregrinos de esperança, missionários em todos os lugares, é Ele que nos preparará, acolhendo sua graça, Ele nos enviará e nos acompanhará ao longo de todo o caminho. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria que o senhor fizesse um convite especial para os missionários. Estamos num mês de outubro, um mês que trabalhamos a missão, mas não é só agora, não é só o mês de outubro. Que bom que aqui, nesse mês, surjam círculos bíblicos, grupos de pessoas que saem em missão contínua, Dom Anderson. Por isso, meu convite é, primeiro, reflitamos em nossas comunidades que nós somos uma missão. Que cada um de nós, na nossa catequese, junto às crianças, adolescentes, jovens, adultos, reflitamos para que essa consciência amadureça e que nós assumamos com alegria o fato de sermos missionários. A segunda coisa é, reflitamos também sobre as necessidades de nossas comunidades, do bairro onde estamos, de nossa paróquia. Como atualizar a missão neste mês de outubro? Aproveitar a oportunidade, realizar missões populares, irmos às casas das pessoas, ou, como você disse, criarmos novos círculos bíblicos, irmos além do horizonte que já fomos. E não deixemos, irmãos e irmãs, de rezar pelos missionários. Há homens e mulheres espalhados no mundo inteiro em situações de grande risco, perigo de vida, Verdade. que são homens e mulheres que se dedicam a anunciar o Evangelho. Por isso que esse mês missionário seja fecundo, a fim de que nós, como diz, missionários da esperança entre os povos, nos reconheçamos discípulos missionários de Cristo enviados pela missão. E que a Virgem de Aparecida, a mãe de todas as mães,
a mãe de todos os filhos, a mãe de todos nós, nos acompanhe com a sua intercessão. Ela que correu ao encontro de Isabel nos ajude a fazer o mesmo, irmos ao encontro daqueles e daquelas que esperam por um anúncio do Evangelho. Lembrar que a igreja está viva porque existem missionários no mundo todo. Exatamente. Que Deus abençoe os missionários e que faça de nós missionários do Rei. Queria pedir que o Senhor abençoasse esses novos missionários, a todos nós nessa missão, para que a gente possa também ser fervorosos, não correr desta missão. Então, que sobre todos nós venha, por intercessão da Virgem Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Boa missão para todos nós. Até o próximo programa.